Muito bom dia, galera, ou dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, muito boa tarde ou muito boa noite. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre higienização, mas eu não podia perder essa oportunidade aqui. O timão ele já está ficando bem afoito, digamos assim. Aqui ele está dando uma olhadinha na fêmea lá do lado, já vou tirar ele daqui. Mas enfim. Camarada, dá um tempo aí. Então, continuando. Bom, qual o assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje? A questão da higienização. Pera aí. Vou dar um corte aqui porque senão ele não vai deixar eu falar. Voltando, eu tive que tirar o timão dali porque senão ele não ia parar de cantar. Claro, é óbvio, eu adoro que ele cante, mas na hora de fazer o vídeo, tratar com vocês, ia me atrapalhar um pouquinho, mas enfim. Bom, qual o assunto que eu gostaria de tratar com os senhores hoje? Justamente sobre um ponto que eu já falei algumas outras vezes, mas é absurdamente importante a gente enfatizar. A prática leva à perfeição, a gente tem que insistir, ou melhor, temos que ter certos hábitos para melhorar a nossa criação. Queria falar para vocês um pouquinho sobre a questão da higienização. Beleza, Danilão, mas o que sobre a higienização? Um pouquinho da minha rotina para vocês. Bom, pelo menos uma vez por semana, o que eu faço? Eu realizo a troca dos bebedouros, copinhos, porta-vitaminas, ou dependendo de como você chama, algumas pessoas conhecem como unha, os coxinhos, banheirinhas e também dos poleiros. Então vamos lá. Como eu disse, pelo menos uma vez por semana eu troco todos os copinhos, todos os bebedouros, coxinhos de todas as gaiolas. Justamente porque, como o pássaro ele já vive confinado ali no ambiente, óbvio, então ele vai sujar aquilo ali, vai sujar a gaiola dele todos os dias. Então é importante a gente cuidar disso, por quê? Alguns pontos. Se você é aquela pessoa que tem o interesse de reproduzir suas aves, você não vai ter sucesso algum se o ambiente em que você cria o seu pássaro não estiver devidamente limpo, não estiver higienizado. Você realmente não vai conseguir. Eu também já falei algumas vezes para vocês nos vídeos sobre... Deixa eu mexer um pouquinho aqui para vocês verem ali o neguinho lá no fundo. Beleza. Bom, já falei para vocês algumas vezes que os bicudos são os passarinhos um pouquinho mais chatos de se lidar. Também na questão da reprodução, se não tiver um ambiente bem limpo, fica mais difícil ainda. Mas enfim, por que é importante a gente fazer essa higienização também? Ah, Danilo, eu não tenho interesse de reproduzir minhas aves, eu quero ter apenas um bom pássaro ali cantando ali na minha varanda enquanto faço meu churrasquinho, tomo minha cerveja. Eu quero passear com meu passarinho, levar numa roda. Tá, mesmo assim você tem que ter todo esse cuidado com higienização. Por exemplo, o timão que estava cantando ali. Eu adoro ele. Só que eu acho ele um curió meio porquinho. Por quê? Se eu deixo o bebedouro um pouquinho mais próximo do puleiro, o que ele faz? Não só ele, alguns outros pássaros também fazem isso, infelizmente. Ele acaba defecando aqui dentro do bebedouro. Poxa, já é uma chance muito grande do quê? Dele ficar doente, dele contrair a chamada coccidiose, que é uma doença que detona o passarinho, tá? Ou, por exemplo, deixa eu aproximar aqui para vocês, esse aqui é um coxinho de plástico. Prefiro o coxinho de plástico porque ele é mais fácil para higienizar. Aqui, se vocês podem ver, tem um pouquinho de alimento, caiu um pouquinho de água, também acabou caindo sujeira do próprio passarinho. O alimento ele pode, quando ele fica úmido, ele pode mofar, pode criar algum fungo, alguma bactéria, ou o pássaro mesmo pode acabar fazendo suas necessidades ali, xixi, cocô. Então de tempos em tempos você tem que fazer essa troca. Como eu disse, eu faço pelo menos uma vez por semana a troca de tudo isso aqui, mas se eu vejo que aquele objeto, se aquele acessório da gaiola ele já está sujo, na mesma hora eu já
retiro ele da gaiola. O que é interessante também para o criador? Usar o bebedouro aqui de exemplo, mas eu tenho isso com todos os objetos. Coxinho, porta-vitamina, unha. De cabeça, se eu me recordo, acho que hoje eu tenho 14 ou 15 aves. Beleza. O que eu realizo? O que eu faço? Se eu tenho pelo menos 14 ou 15 aves, eu tenho ao menos 30 ou 35 bebedouros no total aqui no meu criatório. Por quê? Se eu tiro o bebedouro da gaiola, eu não vou deixar o passarinho sem ter como se alimentar, sem ter como se hidratar. Eu já tenho outro objeto ali de reserva já devidamente higienizado, já devidamente esterilizado para fornecer ali para ele. Então, dando um toque aí para o criador. Tenham sempre acessórios de sobra por aí. Pelo menos o dobro. Eu tenho até mais. Tenho acho que pelo menos uns 40 bebedouros aqui no criatório. Com os coxinhos, porta-vitamina, a mesma coisa. Com relação às banheirinhas, eu também faço esse processo de limpeza. Por quê? Mesmo que sejam objetos de plástico, todos esses aqui que nós usamos, né? Às vezes pode ter alguma ranhura, às vezes pode ter alguma... Qual que é o nome? Alguma pequena rachadura e alguma bactéria, algum fungo se isolar ali. Especificamente sobre as banheirinhas, o que eu faço? Coloco água, coloco algumas gotinhas de vinagre aqui para limpar apenas os pássaros. Eu deixo dentro da gaiola da minha ave por mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. É um tempo suficiente para a ave tomar o banhozinho dela ali de boa. Passou esse tempo, já vou lá e retiro a banheira. Por quê? É normal. O passarinho vem, toma o banho dele, bebe aquela água também. Não tem como, ele bebe a água dentro da banheirinha. Se você deixar por muito tempo, o passarinho ele acaba defecando aqui também. Vários criadores sabem disso. O passarinho pode muito bem ir lá e beber dessa água, como ele faz lá no bebedouro. Pô, tem xixi, tem cocô, o passarinho já vai estar se contaminando com suas próprias fezes, com sua própria urina. E como eu disse, pode ter alguma ranhura, alguma rachadura, então eu já retiro esse objeto e também faço a limpeza dele. Beleza, Danilo? Mas como que eu faço essa limpeza? Como que eu faço para que aquele objeto ele fique o mais puro possível para que eu possa deixar na gaiola da minha ave? Vou mostrar para vocês o procedimento que eu faço. Espere um minutinho aí. Galera, continuando aqui. Qual é a forma que eu utilizo para fazer a higienização, fazer a limpeza dos acessórios das gaiolas? Porta-vitamina, unha, coxinho, bebedouro. Coisas simples, coisas básicas que vocês têm na casa de vocês. Detergente, ou pode ser muito bem um sabão em pó. Vou aproximar aqui para vocês verem. Todos esses objetos já estavam na gaiola dos passarinhos. Uma vez por semana eu faço a troca. E aí eu coloco, como eu disse, ou detergente. Pode utilizar também sabão em pó ou algum outro tipo de produto semelhante. Água sanitária também para ajudar a combater as bactérias ou fungos, qualquer coisa. Não precisa ser muito. Adiciona um pouquinho. Ok. E agora, para potencializar ainda mais a limpeza, o que eu faço? Água quente. Coisa bem simples. Aí eu despejo aqui, aproxima aqui para mim. Despejo. Mais um pouquinho. Ok. Deixo tudo aqui submerso por pelo menos o quê? Uma meia horinha. Como eu falo várias vezes, a questão da criação amadora, o criador amador ele tem vários afazeres. Ele trabalha, ele estuda, tem família, ou seja, ele vive na correria. Pô, tem problema se eu deixar mais tempo? Claro que não. Já deixei aqui de um dia para o outro, o criador ele tem que fazer aquilo na medida do possível. Deixa tudo mergulhado aqui.
tudo submerso, melhor dizendo. Posteriormente, você escorre tudo, passa todos os objetos na água corrente para tirar todos os resíduos de sabão, da água sanitária e deixa secar, preferencialmente deixando secar ao sol. E depois você pode fazer a troca tranquilamente na gaiola de suas aves. Bom pessoal, mostrei para vocês agora há pouco como que eu faço o processo de higienização dos acessórios das gaiolas, tá? Finalizando aqui, eu havia me esquecido. Como eu tenho também algumas gaiolas de ferro aqui, além do fundo, elas têm uma grade que fica por cima justamente pro... Caraca, Timão, você tá embaçado hoje, hein? Vamos lá. Eu tenho algumas gaiolas de ferro que também tem aquela grade que fica por cima do fundo. Também uma vez por semana eu faço a limpeza dessas grades aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó, vocês podem ver, tá bem sujinha. Isso aqui era da gaiola de uma das fêmeas de bicudo. Também uma vez por semana eu retiro esse fundo, essa grade e faço a limpeza. Aqui talvez no branco dá para vocês verem melhor o contraste. De uma forma bem parecida, água sanitária, sabão, uma buchinha descartável ou então um pedacinho de bombril. Também esfrego bem, tiro qualquer resíduo de sujeira, lavo em água, ou melhor, enxago em água corrente. Posteriormente eu deixo secando ali no sol. Quando está seco, boto na gaiola de novo e fim de papo, bem higienizado. Enfim, galera, era mais um pouquinho de informação, mais um pouquinho da lida que eu tenho aqui no criatório, tá? Em breve terão outros vídeos e como eu sempre falo, agradeço de coração por vocês acompanharem aqui o conteúdo do meu canal. O intuito é transmitir mais conhecimento, eu também aprendo muito com vocês, tá? Então, por favor, quem não é inscrito, se inscreva, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, comentem, deixem um like. E até a próxima. Fica aí com o Timão cantando um pouquinho. Lembrando, a gente está no período da muda ainda. Está enxugando a muda, tá? Até a próxima.